Mateus 23. Vamos discorrer alguns versículos aqui. São meus versículos fortes, né? Palavras muito fortes, mas nós precisamos ouvir hoje aqui. Amém? Então vamos lá. Lá no versículo 1. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. Ele disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Por isso vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Porém, não imitem suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Amarram fardos pesados e os põem nas costas dos outros, mas eles mesmos não ajudam, nem ao menos com um dedo, a carregar esses fardos. No 5. Tudo o que eles dizem é para serem vistos pelos outros. Vejam como são grandes os trechos das Escrituras Sagradas que eles copiam e amarram na testa e nos braços. E olhem os pingentes grandes das suas capas. Eles preferem os melhores lugares nos banquetes e os lugares de honras nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças e de ser chamados de mestre. Porém, vocês não devem ser chamados de mestre, pois todos vocês são membros de uma mesma família e têm somente um mestre. E aqui na terra, não chame ninguém de pai, porque vocês têm somente um pai, que está no céu. Vocês não devem também ser chamados de líderes, porque vocês têm um líder, o Moisés, o Messias. Entre vocês, o mais importante é aquele que serve uns aos outros. Quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, pois vocês fecham a porta do reino do céu para os outros, mas para vocês mesmos, vocês fecham a porta do reino do céu para os outros, mas vocês mesmos não entram, nem deixam que entrem os que estão querendo entrar, Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, pois vocês exploram as viúvas e roubam os seus bens e, para disfarçarem, fazem longas orações. Por isso o castigo de vocês será pior. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, pois vocês atravessam os mares e viajam por todas as terras a fim de procurar converter uma pessoa para a sua religião. E quando conseguem, tornam essa pessoa 2 vezes mais merecedora do inferno do que vocês mesmos. Ai de vocês, guias cegos, pois vocês ensinam assim: se alguém jurar pelo templo, não é obrigado a cumprir o juramento, mas se alguém jurar pelo ouro do templo, então é obrigado a cumprir o que jurou. Tolos e cegos, qual é mais importante, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vocês também ensinam isto. Se alguém jurar pelo altar, não é obrigado a cumprir o juramento, mas se jurar pela oferta que está no altar, então é obrigado a cumprir o que jurou. Cegos, qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Por isso, quando alguém jura pelo altar, está jurando pelo altar e por todas as ofertas que estão em cima dele. Quando alguém jura pelo templo, está jurando pelo templo e por Deus que mora ali. E quando alguém jura pelo céu, está jurando pelo trono de Deus e pelo próprio Deus que está sentado nele. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês dão a Deus a 10ª parte até mesmo da hortelã, da erva doce, do cominho, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são
da lei, que são o de serem justos com os outros, e de serem bondosos, e de serem honestos. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer, sem deixar de lado as outras. Guias cegos, com um mosquito, mas engole um camelo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro estão cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e pela ganância. Fariseu cego, lave primeiro o copo por dentro, e então a parte de fora também ficará limpa. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de podridão. Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e de pecado. Deus, está aqui sua palavra, meu Pai. Espírito Santo nos dá a revelação aqui nesta noite, meu Pai. Deus, que esse texto sagrado, meu Pai, que nós lemos aqui agora, esses versículos, meu Pai, venham ser alimento para a nossa vida, meu Pai, que venha abrir os nossos olhos espirituais. Oh Deus, assim como essa palavra hoje, meu Pai, ela veio assim, meu Deus, vem tratando a minha vida, veio abrindo os meus olhos, meu Pai, me curando, meu Pai, me alertando. Assim eu creio que para a sua igreja também, nesta noite, meu Pai, ela causará uma grande transformação, meu Pai. Oh Deus, de nós termos o desejo, meu Pai, de caminhar segundo os seus ensinamentos. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nos ajude. Amém? Glória a Deus. Forte esse texto, né? Meu Deus, eu li hoje isso aqui, reli, escrevi algumas coisas aqui, mas vou tentar fazer assim bem simples, gente. É um evangelho simples, como Jesus pregava quando estava aqui nessa terra. Então, hipocrisia. O que significa essa palavra? A palavra hipócrita deriva de uma palavra grega que significa ator. O hipócrita é alguém que finge ser algo que não é, para receber um reconhecimento ou sair lucrando. Então veja assim que, assim como os fariseus faziam lá naquela época, né? Eles cumpriam toda a lei, mas, né, diante do povo, transparecia ser uma pessoa reta diante de Deus. Mas por dentro assim eles eram pessoas que mentiam, né? Porque eles não eram verdadeiramente, eles não tinham um coração voltado aos mandamentos do Senhor. Então quando a gente fala assim que o hipócrita ele finge ser algo que não é para ter um reconhecimento ou sair lucrando, então assim, esse reconhecimento, esse lucro, não quer dizer assim algo somente financeiro. A gente vê pessoas caindo neste pecado da hipocrisia para obter um cargo, né? Para talvez encobrir um pecado, né? Quando uma pessoa está dentro de uma empresa lá e ela almeja um cargo maior dentro daquela empresa, ela começa a se transparecer uma pessoa que ela não é para poder chegar àquele lugar. São tantas coisas, são tantos benefícios que essas pessoas que estão cegas espiritualmente, são tantos pecados que elas cometem assim que são inúmeras situações que elas buscam, né, através da hipocrisia. Então, não pensamos que seja só um lucro financeiro, né, mas são coisas assim que eles almejam. Então passe por cima de pessoas, né, fazem tudo isso para adquirir um cargo lá na empresa, ou até mesmo no ministério. São tantas situações. A hipocrisia é uma consequência do orgulho. Os humildes seguidores de Deus procuram viver de acordo com suas leis, porque amam a Deus, né, e ao próximo, mas não porque desejam receber reconhecimento ou ser honrados por isso. Quando um humilde seguidor de Deus é avisado do que está fazendo algo de errado, ele imediatamente se esforça para fazer o que é certo. O hipócrita não, ele procura encobrir os seus próprios pecados. Então, gente,
Com certeza, em algum momento de nossa vida, nós vamos errar. Ou já erramos, não sei. Mas eu vejo assim que quando nós temos um coração voltado para o Senhor, quando nós temos um coração aquebrantado, ou quando você abre os seus olhos espirituais, assim, não, eu preciso seguir algo que é certo. Então, essa pessoa que erra, essa pessoa que comete esse pecado do orgulho, de ser uma pessoa hipócrita, ela vai pedir perdão, ela vai reconhecer o seu erro, ela vai buscar, ela vai se retratar. Essa retratação talvez não seja assim, talvez pode ser que seja com um irmão lá no trabalho, na igreja, mas se retratar com Deus, pedir perdão para Deus, de querer ser uma pessoa diferente, de querer ser uma pessoa que vai fazer as coisas que são certas, cumprir a lei do homem, mas também cumprir a lei de Deus, seguir os seus mandamentos. E eu vejo assim que a hipocrisia, ser uma pessoa hipócrita, assim, eu vejo assim que é tão fácil da pessoa cair nesse pecado, gente. Porque o mundo lá fora, de certa maneira, ele está tentando de toda maneira comprar as pessoas. E quando nós caímos nessa armadilha, nós vamos estar compactuando com o pecado, vamos ser pessoas hipócritas. Porque você está se vendendo. Então, assim, a gente tem que estar com nossos olhos abertos, né? A todo momento, para não cair nesse pecado. O que o hipócrita faz? Veja lá no verso 5, vai dizer assim: tudo aquilo que eles fazem é para serem vistos pelos outros. Então o hipócrita, ele faz não para ser reconhecido por Deus, é para ser reconhecido pelo homem. E o que o homem tem a nos dar hoje, meus amados? Somos pecadores. Eu vejo assim que quando nós discipulamos, nós transferimos a vida de Jesus que está em nós para o nosso discípulo. Mas assim, eu vejo assim que você tem que fazer aquela pessoa ter a confiança em Jesus, em Deus. Então, eu vejo assim que não é fazer algo assim para os outros. Vamos repetir aqui. Tudo o que eles fazem é para serem reconhecidos pelos outros. Vejo como são grandes os trechos das escrituras sagradas que eles copiam e amarram na testa e nos braços, e olhem os pingentes grandes das suas capas. Então era de costume deles lá, que carregava aquele negócio lá na testa, amarrado nos braços, né? Então acho que o cara que queria se aparecer mais, ou se dizer que conhecia mais, carregava uma caixa bem grande, né? Para dizer que o texto ali era gigante, né? Que ele estava obedecendo a mais a Deus, que ele conhecia mais a Deus. Mas na verdade, eles demonstravam, mas não praticavam verdadeiramente aquilo. Dentro deles existia uma outra visão. Então, o que eu estava falando aqui, né? Os filactérios, né? São aquelas caixinhas contendo os versículos tirados da Escritura, né? Que alguns judeus usam nos braços e na testa. Essa tradição baseava-se no conselho dado pelo profeta Moisés. Então, se você quiser conhecer um pouco mais, lá em Deuteronômio 6, vai falar um pouco disso. Que vai falar também sobre a referência das franjas, das roupas, que era a tradição de se colocar franjas na borda, ou nas portas, ou nas pontas, né? Das roupas. Lembrança da lei de Deus. Que também vai estar lá em Números 15, 18, nós não vamos ler, não temos tempo aqui, né? Mas os que queriam ser vistos como particularmente justo, né? Alargavam, né? A parte da roupa que tinha as franjas, de modo que ficassem muito visíveis, e utilizavam os filactérios muito vistosos, os maiores. Então, meus amados, como que nós nos encontramos hoje aqui, diante, né, dessa situação que nós lemos aqui? Como que você, se você hoje chegar lá na sua casa, se você olhar no espelho, né, e você perguntar lá para você mesmo quem você é, né? O que você tem feito no reino de Deus? De que maneira você tem conduzido a tua vida perante o Senhor? Eu digo assim, meus amados, que
É normal nós vermos assim, grandes homens de Deus, conhecedores da palavra, as pessoas que, meu Deus, têm um conhecimento, uma facilidade na meditação da palavra de Deus, mas que não praticam aquilo que prega. Às vezes eu digo assim que é melhor nós conhecermos 2 ou 3 versículos da Bíblia, mas praticar aqueles versículos de uma maneira correta, certa, assim, ó. Eu já conheci esse versículo aqui, e eu não volto mais atrás. Ou de você conhecer a palavra inteira e não praticar nada. Vamos ser hipócritas. Então, a partir do momento que você vai conhecendo a palavra de Deus, que você vai tendo experiências com o Senhor, não volte atrás. Viva verdadeiramente aquilo. Não seja uma pessoa hipócrita, não engane as pessoas. Não tire assim, proveito das pessoas. Não adianta de nada nós, vamos supor que está lá o Jonathan lá, que é discípulo do Sérgio, nós andamos juntos, o Sérgio não está ali hoje, mas se eu chegasse aqui e ficasse orando aqui 2, 3 horas pelo meu discípulo ali, orações longas, como diz a palavra de Deus ali, mas na verdade quando ele sai dali, e cada um vai para sua casa, eu sou um mau exemplo, eu não sou um exemplo para ele, ou até mesmo levanto um falso julgamento sobre a vida dele. E por isso que eu falo que é muito fácil a gente cair nesse pecado da hipocrisia, porque assim, fatalmente em algum momento nós vamos começar a falar mal de um irmão, ou julgar um irmão, que nós caminhamos ali junto, e que de repente ele te enxerga como um grande homem de Deus, como uma grande mulher de Deus, e na verdade você está sendo uma pessoa hipócrita, porque você só transparece ser aquilo, mas na verdade quando você não está perto daquela pessoa, você destrói ela. Eu vejo isso muito assim nas empresas, assim, onde as pessoas não conhecem ao Senhor Jesus ainda, sabe? As pessoas sempre transparecem ser o melhor amigo, a melhor pessoa, o melhor chefe, mas quando você sai dali, né, aquela pessoa acaba com a sua vida. Então quando você se olha para o espelho, né, você se reconhece quem você é verdadeiramente. Eu até pedi para minha esposa orar hoje por mim, antes de subir ao altar, lá na minha casa. Meu Deus, eu não sou uma pessoa que anda em pecado, mas eu preciso melhorar muito. Eu sou uma pessoa falha. Eu falei, Senhor, como é que eu vou falar a tua palavra? Né? Eu sei que o Senhor me deu, que hoje me deu essa oportunidade, mas eu vejo assim, que quanto que nós precisamos melhorar como um homem e mulher de Deus. Ainda mais nesses dias, né, de tanta aflição, de tanta perseguição, de tantas coisas que têm acontecido no mundo lá fora e que virão ainda, gente. Será que estamos preparados? Ou será que vamos nos vender ou nos entregar a essa podridão? Eu vejo assim como a gente viu naquele filme ali, né? O Senhor Jesus pregando e falando, era para aquelas pessoas assim, estar assim sendo maravilhadas ali, aquelas pessoas estar sendo cheias da palavra de Deus, mas estavam dentro do coração, estavam julgando o Senhor Jesus, estavam condenando pela verdade que ele estava dizendo, no tanto que ele foi crucificado, né? Foi entregue por aqueles homens que queriam viver uma lei, que transparecia ser o certo, mas no fundo, ele queria destruir, eles queriam crucificar mesmo o Senhor Jesus. Porque eles queriam tirar proveito. Quando nós lemos ali das ofertas diante do altar. Então, eu vejo lá em Mateus 23:12, vai falar assim, elevar-se acima dos outros. Lá no versículo 12 vai dizer assim. Mas antes, deixa eu voltar aqui. Porém, não imite suas ações. Lá no 5 de novo, tá? Não imite suas ações, pois eles nos fazem porque eles não fazem o que ensinam. Mas agora eu queria falar no 4 ali, ó. Amarram fardos pesados. Põe lá no telão. Amarram fardos pesados e o expõem nas suas costas. E põe nas costas dos outros. Mas eles mesmos não ajudam, nem menos com um dedo para carregar esse fardo. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos outros. Sabe o que eu identifiquei esse versículo aqui, 4? Assim, ó. Eu vejo assim o quanto é importante
nós caminharmos juntos. Quando Deus, Ele entrega uma alma para você, quando você começa a caminhar com uma pessoa que está lá no mundo, cheia de pecado, né? Quando você começa a caminhar com essa pessoa, você começa a discipular ela. Então, quando você apresenta a palavra de Deus para essa pessoa, para ela é um fardo, sabia? Para ela é difícil, porque ela vai começar ali a matar a carne dela para viver o Espírito de Deus. E é uma luta ali, uma batalha constante. Aí nós vamos lá, apresentamos o Senhor Jesus para essa pessoa e começamos a andar com ela. Quando a situação começa a ficar meio pesada, nós abandonamos. E eu vejo que aí fica um fardo nas costas dessa pessoa. E fica difícil dela caminhar. E vai acabar se perdendo novamente. Então eu vejo isso, destaco isso muito com o discipulado. Então, e quando você apresenta Jesus para essa pessoa, e que você ama ela, que você começa a caminhar com ela, você começa a falar de Jesus, sobre as maravilhas de Deus, falar sobre os milagres que Jesus fez aqui nessa terra, né? E aquela pessoa começa a interagir, começa a vir para Jesus, aí o fardo dela começa a ficar leve. Então aqui eu acho que aí sim você começa a ajudar essa pessoa a caminhar. Então eu entendo assim, a gente tem que tomar cuidado quando nós dizemos assim, eu cuido daquela pessoa, eu discipulo aquela pessoa, mas você está ajudando ela a carregar o fardo, até que ela seja totalmente limpa, o fardo, né, o jugo de Satanás. Ou você tem encontrado com essa pessoa só para dar risada, ou só para uma confraternização, e não tem levado o verdadeiro alimento de Deus. Talvez você pode até transparecer que você é uma pessoa de Deus para aquela outra pessoa, mas quando você abandona ela, ela vai ter uma outra visão de você. E eu comecei a refletir isso quando o Espírito Santo falou comigo assim, de pessoas que um dia eu desisti. E eu vou atrás dessas pessoas, porque assim, não vou deixar que essa pessoa carregar esse fardo, não. Eu quero que ela seja livre, eu quero que ela seja liberta. E quantas vezes deixamos essas pessoas arrebentadas, né, com os pecados lá, com esses fardos cheios de pedra lá, sofrendo. Não importa se essa pessoa está lá, se é uma prostituta, se é um drogado, se é um viciado, sei lá que tipo de vício que essa pessoa tem, não interessa. Apresente Jesus para ela, fale a verdade. Porque quando você omitir essa verdade para essa pessoa, ou você abandonar ela, você está sendo um fariseu. Porque você se transparece ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas quando aperta lá que você precisa se renunciar de algumas coisas da sua vida, que você precisa abrir mão de alguma situação, de um conforto, para andar com aquela pessoa, você abandona ela. E aí você vai lá e anda com as caixinhas na cabeça, no braço, com os pingentes, com as roupas cheias de franja, né, com as roupas alargadas, para dizer, eita, ali é um homem de Deus, mas na verdade, você não tem acompanhado, você não tem amado o próximo. Você não tem tido misericórdia com o próximo. Então eu vejo que Deus, Ele quer assim, algo mais da gente. Ele quer que a gente viva um verdadeiro evangelho, um evangelho de amor, de misericórdia, se doar pelo outro. Eu fico imaginando assim, gente, se a gente não apertar mesmo o acelerador, né, não se firmar mesmo ali, o que vai ser daqui para frente? Porque a opressão vai ser forte. Para dizer que as coisas lá do mundo são normais. E você vai fazer o quê? Vai se omitir? Ou você vai levantar a bandeira de Jesus assim, não me rendo às coisas desse mundo. Eu não me rendo, eu não sou um hipócrita. Eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. E eu vou tocar o barco. Amém? Lá no 12 diz assim, quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Eu vejo que esse versículo, sim, pastora, está muito relacionado ao perdão. Porque quando nós pedimos perdão, quando nós chegamos diante de outra pessoa e nos humilhamos, entendeu? O Senhor, não vamos ser exaltados diante do Senhor, porque naquele momento nós estamos pisando na cabeça do diabo. Perdão é algo assim que move o mundo espiritual, gente. Eu vejo frequentemente os pastores falando aqui no púlpito sobre o perdão. E muitas vezes nós estamos lá com o nosso coração endurecido. E não perdoamos, ou talvez não liberamos perdão. Não. Nós temos que nos entregar, nos humilhar mesmo, assim.
não carregar esse fardo no mundo espiritual. Seja livre. Então, eu digo assim, ó, tirar a casa das viúvas, né? Como diz lá no versículo, não fazem o bem que deve ser feito, sempre acham pretexto para não fazer o que deve fazer, se justificam, como eu falei do discipulado, inverte os valores, né? Do certo para o errado, e utiliza até mesmo a palavra de Deus para o apoio do errado. Tem gente que faz isso. Você vai lá, repreender uma pessoa, ela vai achar um versículo lá que vai dar razão para ela. Ela vai se escorar atrás de um versículo, mas sem saber todo um contexto que está dentro da palavra de Deus. Né? Então assim, ó, devorar as casas das viúvas, lá no 14 agora, vamos ler o 14 lá. Ai de vocês, mestres das leis, fariseus hipócritas, pois vocês exploram as viúvas e roubam seus bens, e para disfarçarem fazem longas orações, por isso o castigo de vocês será pior. Então, eu vejo assim que, aí, vai lá, como eu falei agora há pouco, então você vai ali, faz um monte de coisa errada, depois vai lá e vai orar pela pessoa, faz aquelas orações prolongadas, dizendo que você é um homem, uma mulher de Deus, mas por trás de tudo isso, tem uma grande coisa, tem algo horrível, um pecado, uma situação que não está conduzindo com as coisas de Deus. Você está fazendo mal, e depois quer recompensar esse mal com orações prolongadas, se dizendo ser um homem de Deus, sendo que na verdade, como está aqui, ele estava defraudando aquela mulher, roubando aquela casa. Então como que nós temos, então veja assim, como que nós temos conduzido a nossa vida espiritual? Porque do mesmo jeito que ele estava roubando ali, bens ali e tal, e tudo mais, mas existe todo um contexto espiritual. Nos dias de hoje, né, eu vejo assim, como que você tem se conduzido espiritualmente? Será que você tem sido transparente? Porque assim, uma coisa é assim, Deus sabe de tudo que nós estamos fazendo. Se você errou, se você não errou, se você fraudou, ou se você tirou um proveito daquilo, uma recompensa, seja ela qual for. Deus está vendo tudo, meus amados. Não adianta você dizer assim, eu fiz, ninguém viu, está aqui no secreto. A palavra de Deus diz que tudo será revelado, nada vai ficar escondido. Então quando você rouba, você causa uma confusão na mente de uma pessoa, quando você é um religioso, né? Se aparenta ser algo que não é, para trazer um benefício a você, ou para se transparecer o que você não é, as consequências vão vir cedo ou mais tarde. Eu vejo assim que esse pecado da hipocrisia não são coisas que vão ser reveladas de imediato, assim. Eu vejo que são coisas que vão acontecer ao longo do tempo, elas vão ser reveladas. Porque quando nós se desviamos, ou quando nós brincamos com a palavra de Deus, ou com o temor de Deus, essa consequência vai vir. Não vai ficar sem nenhum tipo de punição. Porque não é para o homem ali, se você vai causar uma situação, mas e diante de Deus? Às vezes você vai fazer um mal para a irmã ali, você não vai pedir perdão, nada, e vai achar que o tempo vai sarar aquilo, mas e diante de Deus, como é que ficam as coisas? Então, um hipócrita, ele utiliza de falsa aparência, de falsa bondade, né? Os seus frutos são vistos por aquilo que ele faz. Só o próprio hipócrita que não reconhece e enxerga. Então assim, ele só ele que não enxerga as caquinhas dele, entendeu? Ele acha que está arrasando, que é a última Coca-Cola do deserto, vamos dizer assim, né? Só ele não vê. Está tão cego, está tão entregue às mãos de Satanás, que ele não enxerga. Então, quando nós falamos ali então sobre elevar-se acima dos outros, eu vejo assim então, que está lá em Mateus 23:12, e quando a gente lê ali, está muito ligado ao perdão, gente. Então perdoe, não leve mágoa para casa, não leve nenhum rancor, não leve nada daquilo que possa te prejudicar, que possa tirar o teu sono, né? Eu vejo assim, eu estava falando com os pastores essa semana,
Lá em casa eu achei que eu ia contar uma vantagem para eles. Eu falei assim, pastor, eu estou lutando com o diabo de noite. Eu tenho tido sonhos assim, o bicho está lá, eu tenho que levantar, eu tenho que quebrar ele na paulada. Daí ele olhou para mim, graças a Deus, né? Imagina, se não estiver acontecendo nada, você não está fazendo nada no reino de Deus, meu irmão. Isso significa que você está incomodando o inferno mesmo. Então assim, nós temos enfrentado algumas lutas lá, eu e minha esposa à noite. A gente levanta à noite para orar, porque o bicho aparece na porta lá e quer nos atormentar. E a gente tem que levantar e tem que orar. E aí, meus amados, não adianta que não vai ter ninguém para te assistir. Não vai ter ninguém para estar lá dizendo assim, eita, aquele ali é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Ali é no secreto, é você e Deus. Aí é a hora que você vai ver se você é uma pessoa que está disposta a batalhar, a entrar nessa guerra ou não. Porque não vai ter homem nenhum para te assistir ali, somente o Espírito Santo, somente Deus. Será que lá no teu secreto você é essa pessoa aguerrida, vamos dizer assim? Que levanta e dá soco na cara do Satanás mesmo? Ou você se esconde lá debaixo da cama, ou sei lá, faz algo assim que... Não, você tem que levantar e lutar mesmo. Então, o que eu quero dizer para você? Se você estiver enfrentando luta, se você estiver enfrentando algum tipo de situação assim, levante a tua cabeça, vai lá e comece a orar, comece a repreender, manda fogo nesse diabo, mostra quem é você em Deus. Não seja um hipócrita também lá no secreto, entendeu? Seja um homem, uma mulher de Deus. Nada de se esconder lá. E assim como nós tivemos nas palavras de domingo sobre os profetas, e sempre está dizendo ali, né, o profeta foi ressuscitar o menino lá, da viúva, ele entrou no quarto e fechou a porta, no secreto, gente. Lá a viúva que encheu as botijas lá de azeite, também foi no secreto, lá entrou lá da cozinha e fechou a porta. É no secreto, é o joelho no chão. É assim que as coisas vão funcionar. Talvez vocês olhem aqui, né? O libertador orou, manifestou ali, nossa, gente, eu vejo assim que tem que ter unção mesmo sobre a vida dos libertadores. Mas houve um preço ali que foi pago durante o dia, de jejum, de oração. Quando um obreiro desse está lá jejuando o dia inteiro, chegou 2 horas da tarde, ele falou uma palavra sequer, que sai fora do contexto ali de Deus, ele já perdeu o jejum dele. Então veja o nível de santidade que nós temos que ter, todos nós, né? Para chegar aqui e ter essa autoridade que Deus nos deu, para colocar essa autoridade em prática. Não adianta eu vir toda semana aqui e dizer que sou um libertador, mas na verdade eu estou por trás, eu sou um homem que está igual aquele sepulcro lá que nós falamos, está podre por dentro, está morto por dentro. Não, tem que chegar aqui e usar essa autoridade de Deus. Eu não posso ser um hipócrita aqui na frente. Assim como essas pessoas que vieram aqui quando nós oramos lá no início, que estavam com o coração pedrificado, que estavam com rancores e tantas situações, vieram se humilhar. Não vieram se humilhar diante do pastor, mas vieram se humilhar diante de Deus. E se não acontecer essa humilhação, o Senhor não vai te exaltar, Ele não vai nos exaltar. Porque primeiro Ele quer que nós viemos nos humilhar diante dEle, que o nosso coração seja derramado diante do altar, para ser santificado. Amém? Essa aqui é forte, lá em Mateus 23, 24. Vamos lá. Guias cegos com um mosquito, mas engole um camelo. Meu Deus, gente. Você sabe que lá naquela época, lá, tudo que eles iam beber, com aquele cuidado, porque segundo a lei de Moisés, não podiam comer nem mosquito, nem camelo, né? Então o fariseu lá, o hipócrita, ele até coava, botava um pano lá, tipo com a café assim, para não ter certeza que não ia cair um mosquito dentro daquela água, por exemplo, do suco, ou do vinho, não sei. Para não comer esse bicho aí, né? Então, tanto os mosquitos quanto os camelos eram alimentos proibidos pela lei de Moisés. Porém, não engoliram um mosquito por um acidente, alguns fariseus coavam todos os líquidos antes de bebê-los. Jesus usou o exagero, né, de se engolir um camelo, para dizer que os fariseus eram muito cuidadosos com coisas pequenas, mas ignoravam coisas maiores e mais importantes, como a misericórdia, a fé ou o espírito da lei. Então eu vejo assim que muitas vezes nós estamos nos importando com coisas, com picuinhas, com coisas tão pequenininhas, né? E tropeçando em coisas gigantes.
né? Estamos lá tropeçando numa pedra, né? Desviando daquela pedrinha pequenininha e dá de cara com a pedra gigante lá, esses patefa lá, tudo lá. Então, quando acontece isso, eu vejo assim que a gente está mudando o foco, querendo dizer o que é errado é certo. Então, quando você está diante de um ministério, quando você está diante de algo que foi delegado para você na casa de Deus ou no seu trabalho, desenvolva com honestidade, com transparência. Não tente enganar as pessoas ou passar alguém para trás. Cuidado com essas condutas. Lá na frente, o diabo vai armar uma cilada. Lá na frente, o diabo vai fazer uma armadilha e você vai cair. Nós vamos cair. Eu me coloco também aqui nesse texto. Todos nós temos que tomar cuidado. Então, preste atenção, né? Veja aquilo que Deus está colocando na sua mão. Ouça a voz de Deus. Estude a palavra de Deus. E faça valer. Quando você fizer uma nova criatura, você vai entender lá qual que é a visão, quais os pilares da igreja. Então eu vejo assim que a igreja veio com o propósito de resgatar o cativo. E ela não vai sair dessa visão. Ela não vai sair desse propósito que Deus deu. Não podemos ser hipócritas. Então assim, vai acontecer a reunião de libertação. Pessoas vão ser libertas do cativo. Vão ser libertas lá do deserto. E as coisas vão acontecer. Não podemos desistir. Vamos ter que pensar porque está difícil, está muita opressão do inimigo. Não, nós vamos para cima do inferno. O Satanás vai ter que largar, esses demônios vão ter que largar essa alma, eles vão ter que sair. Eles têm que voltar lá para a casa deles. Então eu vejo assim, amados, que, colocando uma consideração final assim, hoje, né, você vive uma vida assim, como um hipócrita. Sei lá, talvez você, não que você passe alguém para trás, mas dentro de você há uma briga, há um conflito entre espírito e carne. Decida hoje assim, a ser uma pessoa transparente com você mesmo. Quando você chegar na tua casa e você for no banheiro lá, escovar os teus dentes, olhar no espelho, você vai saber quem você é. Eu sou o Marcos, homem de Deus, homem de Jesus. Quando você olhar para você, aquele mesmo olho, os olhos que estão olhando lá, vão olhar para você, ele não vai poder te condenar, porque você é uma pessoa reta diante de Deus. Você vai estar ali liberta, livre. Não tem nada que te condene. Então tome muito cuidado com a hipocrisia. Então, seja quem você é. Se hoje você ainda se encontra numa pessoa, numa maturidade espiritual que está começando a se alavancar agora, que está passando pelo primeiro degrau, não importa, suba de degrau em degrau. Assim como você está lá naquela empresa, que você almeja chegar lá na gerência, ou até mesmo na presidência, mas vai de degrau em degrau. Não transpareça ser quem você é para poder chegar até tal situação, porque a própria profissão, o próprio cargo vai te cobrar isso, e você não vai ter essa experiência porque você não passou por lá. E assim, eram aqueles homens, só que os fariseus, eles conheciam a lei, né? Eles sabiam, eles estudavam a lei, e tanto que eles andavam com ela pendurada lá na testa, nos braços, né? Mas existia um espírito, né, de hipocrisia dentro deles, que eles não seguiam o que era o verdadeiro, né? Eles faziam tudo certinho, mas chegava na hora, dentro deles assim, eles não aceitavam Jesus. Eles não reconheciam Ele como Messias. Então assim, hoje você tem visto que Deus é contigo, que existe um Jesus, o Senhor Jesus, o nome sobre todo nome, que Ele é contigo, que Ele é por nós, que Ele está nos guardando, não importa o que aconteça no mundo lá fora, que Ele está nos protegendo. Você crê nisso? Então, finalizando aqui, quando você se colocar na brecha por uma pessoa, quando você se colocar na brecha por um determinado projeto, seja você, seja uma pessoa transparente, aonde você estiver, você seja o Marcos, não seja uma pessoa dupla, vamos dizer assim, que você é uma pessoa até tripla, você é uma pessoa com um certo caráter no trabalho, com um certo caráter lá em casa, e o outro caráter aqui na igreja. Uma pessoa com 3 ou 4 tipos de personalidade. Seja uma só, seja quem você é.
Não importa que você vai demorar mais para chegar onde você quer chegar, mas vai chegar certo. Eu vejo assim, quando eu falo com minha filha, ou quando ela está lá na escola, ou quando ela participa de algum evento aqui na igreja, me preocupa, gente, porque eu sou um cara muito rígido em casa. Eu não sei o que ela pode falar, mas ela não pode falar que eu sou um pai que espanca, ou que eu sou um pai que grita, ou que eu sou um pai que faz coisas assim horríveis. Porque eu tenho me policiado, porque eu tenho tentado ser uma pessoa equilibrada, assim, porque a gente tem que forçar mesmo, porque o mundo, até a escola hoje, ensina muitas coisas erradas para os nossos filhos. Quando eu falo assim, equilíbrio de ensino, equilíbrio assim de trabalhar o emocional, para não cair nas ciladas do inimigo. E muitas vezes é difícil de educar. Mas você tem que mostrar para o teu filho quem você é. Quem você é lá em casa, quem você é no trabalho, quem você é lá na igreja, aonde você estiver. Você não pode mudar o teu caráter porque está machucando o coração do teu filho ou de algum irmão. Ah não, eu vou fazer vistas grossas porque eu não vou machucar o coração do Léo. Não, se a palavra diz que tem que ser assim, eu vou ler a palavra. Não pode ser de mim, mas é a palavra de Deus que vai. Então é o caráter único de Cristo tem que estar em nós. Então não seja essa pessoa dupla, tripla, né? Não seja uma pessoa com vários tipos de caráter, seja uma pessoa única. Ah, mas eu tenho vergonha de mim, eu não sei, não interessa. Deus vai te capacitar. Deus vai fazer o sobrenatural acontecer na tua vida. Você não precisa ser um hipócrita para ser alguém na vida. Basta você ser um homem ou mulher de Deus. Ele vai te fazer ser alguém na vida. Muito mais além do que aquele talvez que tenha um doutorado, que tenha vários diplomas. Porque a faculdade de Deus, ela não é essa faculdade que você paga e faz. É uma faculdade que é conquistada por suor, joelho dobrado. A faculdade de Jesus sobre nossa vida, eu vejo assim como é difícil as pessoas terem um único caráter, gente. Eu falo isso pelo mundo lá fora, né? Lá onde nós trabalhamos, nas ruas. Porque hoje, graças a Deus, aqui dentro da casa de Jesus, aqui na casa de Deus, nós já recebemos essa transformação. Mas quando nós vamos lá fora, parece que é uma pancada, né? Na cara da gente. Porque o mundo vem tentando vem tentando assim destruir esse caráter nosso. Colocando irmão contra irmão, né? Chefe com, né? Esposa contra esposa e assim por diante. Então vamos viver, né? E eu já passei do horário. Vamos viver esse único caráter de Deus. Vamos viver, né? Esse verdadeiro amor, sem nenhum tipo de hipocrisia. Não passe por cima de ninguém, meus irmãos. Não passe. Se você tiver que atrasar o teu projeto, 1 ano, 2 anos, alguns meses, não interessa. Mas não passe por cima de ninguém. Porque quando você der aquele passo, esse passo vai ser gigante. E você vai chegar onde você deveria chegar. Não passe por cima de ninguém. Não humilhe ninguém. Se por um acaso você deixou escapar algo assim que machucou uma pessoa da igreja, lá no trabalho, onde quer que seja, na família, vai lá e se humilhe e peça perdão, porque o Senhor vai te exaltar. Lá no mundo espiritual você está sendo exaltado para Jesus, para Deus, como um grande homem de Deus, como uma grande mulher de Deus. Não vá dormir, não vá para casa com algo dentro do teu coração. Resolva. Seja uma pessoa livre. Quando o diabo aparecer na tua porta lá para brigar com você, você dá um soco na cara dele e manda ele embora, dormir lá para o inferno. E assim por diante. Amém? Gente, a palavra era essa. Então assim, eu vejo essa palavra assim, ela é muito forte. Se fosse para trazer assim num contexto assim, eu vejo assim que eu não consigo, é muito difícil assim, sabe? Então assim, eu não sei se eu consegui passar para vocês essa questão de hipocrisia, eu vejo assim que é ser uma pessoa verdadeira, é ser uma pessoa honesta, é ser uma pessoa reta diante de Deus, né? Aonde sim, não, aonde você for, você vai assim, aquele cara é reto, aquele cara não importa o que acontece, ele vai fazer, nem que ele tenha prejuízo, mas ele vai fazer o que é certo, amém? Que o Senhor te abençoe e os guarde, que o Senhor os trate com bondade e misericórdia, que o Senhor olhe para vocês, para nós com amor e nos dê Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.